Da APQ eu vou ser muito breve, não é? Portanto, o meu nome é José Carlos Pereira e tenho este privilégio e honra de poder estar aqui convosco e fazer esta abertura que vai ser muito breve, embora depois vou estar como participante e vou estar atento também ao desenvolvimento dos trabalhos. Acima de tudo, em nome da Associação Portuguesa da Qualidade e no que nos diz respeito é agradecer à Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística pelo facto de estarmos aqui a arrancar em força, não é? E com energia, não é? E a energia é contagiante, não é? E a parte da fisiologia também vai ser aqui abordada, com certeza, pela Maria e pelo Alexandre, não é? A fisiologia também é importante na PNL, não é? E é uma forma, e pondo nós, não é? Canalizamos esse mesmo foco e essa energia, é pondo as coisas fluem. Portanto, basicamente era só isso, é desejar-vos uma sessão ótima de energia, de trabalho, de partilha, porque eu acho que nós também somos muito aquilo que partilhamos, não é? E é isso que estas duas entidades, julgo eu, que também o querem fazer, é uma partilha de ferramentas, claro que aqui vamos ser uma coisa mais breve, não é? E depois, com certeza, vamos poder colocar outro tipo de iniciativas em conjunto, em benefício também da vossa comunidade e da nossa comunidade da APQ, mas acima de tudo era desejar-vos uma excelente jornada agora de trabalho, e que saiamos daqui todos com mais experiências, com mais partilha, porque somos muito aquilo que partilhamos. E obrigado, mais uma vez, pela presença de todos os participantes e pelo facto de estarmos aqui reunidos em parceria. Força e obrigado. Eu vou estar agora do outro lado só como caladinho e como participante. Obrigado pela ajuda e pela parceria. Boa tarde. Não sei se... Boa tarde, Alexandra e Maria. Dão então agora o palco. Força. Ok. Avanço eu então agora, Alexandra? Sim, ok. Então, eu em primeiro lugar também, e na continuidade aqui portanto, do Sr. Presidente, também sou uma privilegiada em estar aqui em nome da Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística. Eu quero também agradecer esta oportunidade e a quem fez também com que ela acontecesse, não é? Que estes intervenientes que estão muitas vezes mais nos bastidores a fazer com que tudo aconteça e que estão aqui também, e que nós também estamos super entusiasmados com que podemos cooperar. Portanto, a Associação Portuguesa de Programação Neurolinguística, no fundo, ela também procura promover e desenvolver ativamente a excelência, a ética e a qualidade na programação neurolinguística em Portugal. E aqui acho que ambos temos aqui um pressuposto muito, muito semelhante, não é? Que é elevar a qualidade com um objeto um pouco diferente, mas ambas as entidades procuram isso, não é? Elevar o outro, elevar algo a um nível diferente e procurar a excelência naquilo que fazemos. E na associação nós procuramos dar esta credibilidade também àquilo que é a programação neurolinguística, com base num conjunto de critérios e pressupostos e princípios éticos que, no fundo, nos ajudam a partilhar os nossos também níveis de certificação, mas também muito apoiar os profissionais desta área, promover junto da sociedade em geral, como estamos também aqui a fazer agora, fazer com que seja algo cada vez que chegue a mais pessoas, que é, no fundo, esta a nossa missão, e contribuir como eu aprendi também com alguém neste meu percurso, contribuir para um mundo melhor à nossa escala, e quando nós contagiamos esse também já pode contagiar outro, e sejam dois e por aí fora, e vamos nesta escalada. E voltando um pouco aí ao início, não é? Juntos somos sempre mais fortes e vamos mais longe, podemos chegar a mais pessoas. E nós com a associação procuramos também isso, promover o desenvolvimento da programação neurolinguística em Portugal, trabalhando também na componente mais científica, de investigação, de formação, de partilha, de ter espaços também entre os nossos membros que possam evoluir e crescer e manter esta comunidade ativa com os mesmos princípios éticos, na transparência, no rigor, na qualidade, e aí sim podermos também elevar a PNL a outro nível e a cada vez mais pessoas. Eu vou pedir sempre aqui à Alexandra, se eu me esquecer de alguma coisa importante, para ela me dar aqui algum toque. E é muito por aí. E estarmos aqui hoje é também um privilégio para nós, porque temos aqui a oportunidade de partilhar algo que tanto nos apaixona com mais pessoas. E aí, portanto, aí esperemos que seja tipo, o primeiro de várias iniciativas, não é, que vamos fazer conjuntamente para este propósito e este sentido maior. Ora bem, eu penso que se calhar podemos avançar então para aquilo que será o tema do nosso webinar, que é, no fundo, elevar
a qualidade das relações humanas e o que é que poderá ser isto, não é? Todos nós, é impossível não nos relacionarmos com os outros e até porque vimos agora de uma pandemia em que isso ficou ainda mais visível, as formas com as quais nós fomos quase como obrigados, não é? A relacionar-nos também de uma forma diferente e em que é que a programação neurolinguística nos pode ajudar neste sentido e no nosso dia-a-dia. E em primeiro lugar, já agora eu gostaria, já sei que o José, se é que eu posso tratar pelo nome, sim? Já conhece programação neurolinguística, eu não sei se vou conseguir captar aqui, mas peço ajuda à Alexandra. Dos presentes, quem é que já ouviu falar de programação neurolinguística? Se é que eu consigo, eu não sei qual é que é o sinalizador aqui eu peço ajuda. Uns digam que sim ou que não, não sei se tem aqui. Ok, temos 1, 2, 3. Ok, alguns, a Andreia também, Ana Cardoso. Ok, então já vi que para algumas pessoas não será totalmente novo. De qualquer forma, eu vou começar um pouquinho pelo início, não é? Aqui da nossa história, e ainda vou fazer uma segunda pergunta. E quantos é que já aplicam alguma coisa de programação neurolinguística no seu dia-a-dia? Os que já conhecem. Ok, ok. Já é outro passo diferente, não é? Entre o conhecer e depois o fazer. Espero que hoje possamos aqui já incorporar aqui mais algumas coisas práticas que possamos levar. Ora, só que um pequeno enquadramento histórico, muito breve mesmo. A programação neurolinguística já nasceu nos anos 70, no Palo Alto, Califórnia, naquela pós-época Vietnã, aquela fase também dos hippies, e foram, no fundo, nasceu muito daquela pergunta de qual é a diferença que faz a diferença, que já escutámos um pouco aqui. O que é que faz com que um determinado terapeuta, uma determinada pessoa, ou pessoas com as mesmas aparentemente competências, aparentemente terem as mesmas competências, faz com que tenham depois resultados tão diferentes. E foi também numa época que era necessário resultados também rápidos. E aí, como é que surge a programação neurolinguística? Foram 3 autores completamente de áreas distintas, que foi Richard Bandler, Frank Puslik e John Grinder, com backgrounds diferentes, que eu não vou detalhar agora aqui, mas que no fundo foram modelar o que faziam de melhor determinados terapeutas de sucesso, como Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, entre outros, em determinadas áreas de intervenção, e no fundo chegar a conclusões e modelos, no fundo extrair que é feito de melhor a partir dessas bases. No fundo, a partir da observação, modelagem é uma das técnicas que a programação neurolinguística utiliza e daí muitas vezes também se designar que é a modelagem da excelência humana. Se há ali alguém que faz o que faz de uma forma tão eficaz, como é que ela faz o que faz? E como é que nós podemos replicar isto numa técnica, numa intervenção ou numa forma de comunicar, porque nasceu muito daí a estrutura da magia, que foi uma das bases também, que estudou muito também a linguagem. E aí temos a programação neurolinguística, todos nós acabamos por ter um conjunto, simplificando aqui a linguagem, quase de programas mentais que vamos enraizando ao longo da nossa vida e estratégias de funcionamento que nos levam a agir como agimos, mas muitas vezes lá está de forma inconsciente, umas que nos levam para resultados mais positivos, outras que nos podem limitar em determinadas situações, e tudo isto é neurologicamente, está tudo neurologicamente também interligado, e a linguagem que utilizamos, quer com os outros, quer connosco mesmo, e sobretudo primeiro connosco mesmos e depois com os outros, faz toda a diferença naquilo que será, no fundo, o nosso estado emocional e que vai Maria, estou aqui com corte, não sei se sou eu, só que não estou a ouvir. A Maria ficou em mute de repente. Sim, É. ficou sem micro. Ok, já está. Peço desculpa, não sei se não me apercebi de ter tocado em nada, mas como eu às vezes gesticulo um bocadinho, se calhar carreguei aqui em alguma coisa. Escutaram, perderam muita coisa ou foi só um pouco? Não? Só um pouquinho. Ok. Então, na verdade, um dos autores, que é Richard Bandler, tem uma definição que a PNL é, no fundo, o estudo da estrutura, da experiência subjetiva, ok, do ser humano e do que pode ser feito com ela. Ou seja, partimos de um pressuposto que há uma estrutura e que ela pode ser trabalhada e modificada e então pode levar-nos, no fundo, a resultados diferentes. Mas agora avançando aqui um bocadinho mais para a prática e para aquilo que pode ser a integração no nosso dia, eu vou aqui fazer algumas perguntas. Conhecem aquela sensação de, e aqui como estamos também em contexto profissional, de sair de uma reunião em que parece que toda a gente esteve muito atento, que todos pareciam estar alinhados com o que estava a ser dito e depois quando chegam cá fora parece que cada um viu uma coisa diferente. Conhecem esta sensação? Sim? Ok.
E quantos de vós muitas vezes estão a falar com alguém e observam uma determinada expressão e começam aqui a criar um estado de inquietude interno sobre o que é que aquilo querá dizer e aqui umas vozes internas também a falar? Conhecem esta sensação também? Sim? Não? Ok, alguns sim. E agora, com tanta tecnologia, isto é muito comum, e estamos a falar também aqui das relações humanas, com esta tecnologia que nós temos hoje e com as célebres mensagens daqui, SMS, WhatsApps. Quantos de vocês também é que muitas vezes ficam naquela expectativa de uma resposta e começa aqui uma vozinha a sussurrar que, ai, se calhar fiz alguma coisa que não gostou, ou se calhar disse alguma coisa que não devia, e ficamos aqui a processar isto. Também vejo que eventualmente alguns. E quantos de vocês, e esta se calhar acredito que seja mais transversal, também já tiveram aquela vontade de entrar na cabeça do outro que está do outro lado? Ninguém? Ok, vejo aqui algumas pessoas que sim. E só para terminar este rol de perguntas, senão daqui a bocado parece aquelas crianças do porquê dos porquês, não é? Quantos de vocês também já pensaram o que é que nos leva a agir como agimos? O que é que influencia o nosso comportamento? Já pensaram nisso? Sim? Não? Ok. O que nós vamos ver aqui, como eu estava a dizer ainda no aquecimento, será apenas, lá está, a ponta do iceberg. Mas posso dizer-vos que realmente, quando conheci a PNL, mudei bastante a forma, primeiro, como eu interajo comigo mesma, a forma como eu comunico comigo e também como eu comunico e me relaciono com os outros, ganhando um nível de consciência da forma como eu processo aquilo que acontece e também que não há um modelo do mundo, não há apenas uma realidade, mas sim várias realidades que são interpretadas e processadas de forma completamente diferente. E há uma frase que eu também gosto muito, que é a qualidade das nossas vidas não é determinada não pelo que nos acontece, mas sim pelo que nós fazemos relativamente ao que nos acontece. Ou seja, não somos vítimas das circunstâncias, podemos ser atores ativos e a diferença que faz a diferença é efetivamente há algo que acontece, há situações na nossa vida a todo momento e a diferença que faz a diferença é efetivamente a forma como nós vamos lidar com tudo isso que nos acontece. E a cada momento há um outro princípio também, que é nós agimos, é a melhor escolha que temos naquele momento, não é? A melhor opção de escolha que nós utilizamos a cada momento com os recursos, que nós vamos ver que todos nós temos recursos internos, não há pessoas sem recursos, todos nós temos a confiança, a serenidade, eu estou a chamar aqui recursos, que é um termo que nós em PNL usamos muito, são recursos internos que nos alavancam para determinada ação e que todos nós temos os recursos que necessitamos para ter sucesso. Apenas há momentos, em determinadas circunstâncias, que podemos não estar a conseguir aceder aos mesmos. E no contexto das relações humanas, que é no fundo o mote daquilo que nós falamos aqui, há um pressuposto, nós em programação neurolinguística temos princípios base e pressupostos que também nos orientam e que eu digo quase como uma filosofia também de vida e de ser e de estar, aqueles que acabam por nos tornar, de fazer os processos inconscientes conscientes também, que é respeito o modelo do mundo do outro. E isto nas relações faz muita diferença. No fundo, eu estava aqui a ver a original em inglês, porque acaba por ser o primeiro pressuposto que aparece em todos. Todos nós somos únicos, todos nós temos uma interpretação diferente e temos o nosso mundo interno à nossa própria maneira, porque nós somos únicos da forma de tudo o que é a nossa vivência, as nossas histórias, as nossas crenças, as nossas estruturas internas. O que faz que então cada realidade acabe por ser única para cada um de nós. Vocês que estão aí desse lado, neste momento, cada um de vocês está a apreender, a escutar e a interpretar aquilo que estamos aqui a falar de forma distinta, que é a própria, que é a única, de acordo com um conjunto de filtros. E eu vou partilhar aqui um modelo muito simples que nós utilizamos ainda, que é o que nós chamamos de modelo de comunicação, mas eu vou começar por fazer uma pergunta que é, ainda aqui no método tradicional, eu espero que vocês consigam ver, que é o que é isto? Não sei se podem escrever. É um mapa. Ok, boa. Hoje em dia usamos muitos GPS, mas ainda temos, eles na verdade são um mapa na mesma. E o que é um mapa? É uma ferramenta para nos guiar, para nos orientar. Ok, isso é a função dele. E o que ele é na verdade? É uma representação do terreno. Exatamente. É uma representação de um determinado espaço, de um terreno. Ok, muito bem. E essa representação corresponde a esse terreno? É igual?
Não, é feita de acordo com um conjunto de significantes e significados que foram anteriormente determinados. Ok? E ela conta, portanto, ela é diferente daquilo que é o terreno real. Mas já dissemos aqui mais uma coisa, que todos os mapas, se calhar, têm ali um conjunto de características iguais. Será? Que poderemos generalizar. Tem a escala, tem ali algumas informações que nos permitem ter uma determinada generalização sobre os mesmos. Agora, quando há aqueles momentos em que nós chegamos vamos numa rua e estamos a seguir o mapa e agora de repente há ali algo que não existe. Significa o quê? Que estará omisso no nosso mapa. Ou seja, não existe no mapa, mas está presente na nossa realidade. Então o mapa pode ter algumas omissões, certo? Já vos aconteceu, às vezes, ou no GPS mesmo hoje em dia, não é? Ui, isto não estava aqui, portanto estava-me a desviar para um sítio e afinal há aqui algo novo à minha frente. Portanto, tem omissões. E outras vezes também certamente já vos aconteceu irmos e não era bem ali, era mais ali, acolhi, como costumamos dizer. Ou seja, a informação está um pouco distorcida. Faz-vos sentido isso até aqui? Então, e se eu vos disser que muito disso é o que acontece nas nossas cabeças e na nossa relação uns com os outros? Nós temos uma determinada realidade, mas depois criamos um mapa interno nosso dessa realidade, que são diferentes. E esse mapa, eu costumo dizer uma expressão que me facilita muito, eu costumo dizer, oh my God, porque é isto que nos faz as diferenças. Que o my God vem do quê? Porque nós fazemos generalizações, omissões e distorções daquilo que está a acontecer. Então eu digo que muitas vezes a comunicação é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos e é ao mesmo tempo a mais desafiante, porque a todo momento nós fazemos este processo de generalizar, omitir e distorcer. E porquê? Porque a nossa capacidade de captação de informação é limitada. Não conseguíamos captar tudo. Sabem o que é que acontece? Nós recebemos milhares de milhões de estímulos a todo momento, de informação externa. E o que é que aconteceria se nós captássemos isso tudo? Tem ideia? Tal como nos computadores, se nós abríssemos tudo ao mesmo tempo, o que é que acontece? Bloqueávamos. Eu flipa, Um não é? bloqueio qualquer. Deixa de processar o que quer que seja. Portanto, nós precisamos de facto ter aqui uma filtragem. E esta filtragem, vamos imaginar, ela é feita com base em filtros que sejam cognitivos, somáticos e de campo. O que é que isto quer dizer? É como se nós tivéssemos, vamos imaginar aqui, estão a ver estes óculos? Tem aqui umas lentes que me vão limitar aqui alguma visão, certo? Dá para perceber. Ou tenho aqui outros que se calhar me permitem ver isto um pouquinho mais escuro, ok? Ou estes aqui que se calhar me vão permitir ver a realidade um bocadinho de forma retilínea. O que é que eu quero dizer com isto e com estas diferentes lentes que nós temos? A nossa história, os nossos valores, as nossas vivências, as nossas crenças, que são os nossos filtros cognitivos, que poderemos ser, são várias lentes destas, entre outras, e também a nossa fisiologia, a nossa condição física, vai influenciar o processamento desta informação, ou seja, vai filtrar a informação que nós captamos com os 5 sentidos. Nós captamos toda essa informação, processamos, ela é filtrada de acordo com as nossas coisas únicas, da nossa história, as nossas crenças e por aí fora, e é isso que cria o nosso mapa da realidade. Que, como nós vimos, este mapa é diferente da realidade em si. Portanto, todos nós temos um mapa diferente daquilo que está a acontecer. Só que este mapa que nós criamos, que em PNL chamamos representação interna, na verdade, ele influencia o nosso estado emocional. A forma como eu processar a informação vai influenciar a forma como eu me sinto. Se me sinto mais confiante, se me vou sentir irritado, se me vou sentir mais confortável, mais triste, mais alegre, de acordo com este mapa mental que eu faço daquela realidade. Por sua vez, isso vai influenciar a minha fisiologia, a minha postura física. Se vocês repararem, quando as pessoas estão mais tristes e menos confiantes, qual é a postura fisiológica que, regra geral, elas apresentam? Os ombros curvados? Encontram-se numa posição mais curvada, mais cabisbaixa, ok? E agora, se nos posicionarmos numa posição mais leve, mais vertical, mais aberta, sentimos a mesma coisa? Ora, experimentem lá. Vamos experimentar primeiro. Vamos colocar assim mais curvadinhos.
mas por pouco tempo, ok? E como é que se sentem? Pesado. Pesado, não é? Ok? E agora conseguem. Agora imaginem que eu vos digo para um momento de sucesso. Ou até Portugal marcou um golo. Conseguimos estar assim? Não, nós vamos expandir, ok? Agora, ao contrário, experimentem estar assim, se quiserem exagerar um bocadinho, até podemos abrir os braços para cima, estamos aqui claramente a potenciar a fisiologia. Experimentem colocar-se assim para cima e sentir-se tristes. Conseguem? Alguém consegue? Não. Nossa fisiologia tem esta, é o que eu chamo muitas vezes uma aspirina rápida, não é? A forma como nós temos o nosso corpo também influencia o nosso estado emocional. E às vezes só o facto de eu mudar a minha postura fisiológica, sabendo que quando estou, isto uma versão muito light, não é, aqui da fisiologia, quando eu estou em determinadas posturas, eu vou ter uma determinada sensação. Quando eu estou noutras, eu tenho outra. E então, às vezes, estou-me a sentir assim, ou meio triste, ou meio desanimado, ou algo do género, eu posso ver como é que eu estou fisicamente, como é que eu estou. E às vezes basta uma pequena correção na nossa fisiologia para já alavancarmos um pouco do nosso estado emocional. Agora, também é verdade que com os nossos mapas, como vimos há pouco, eles influenciam o nosso estado emocional. E nós da fisiologia podemos alterar o estado emocional e o estado emocional e os mapas também se influenciam. Obviamente, a representação interna que eu tenho vai influenciar o meu estado emocional. Se eu tiver a fazer um filme de terror na minha cabeça, como é que acham que vai estar o meu estado emocional? Imaginem que têm aqueles filmes de terror, assim, com imagens grandes, com um som super alto, com algo assim a aparecer muito perto. Será confortável? Não. Não, ok? E não é verdade, nós usamos muito esta expressão, lá estás tu com o filme da tua cabeça. Ou não é verdade? Ok? E nós ao alterarmos com programação neurolinguística, claro que este estado emocional depois vai influenciar a forma como nós agimos. Ou seja, o meu comportamento é influenciado por quê? Então, será influenciado por quê? Pelas emoções, emoções positivas ou negativas. Ok, e quem é que influenciou essas emoções? É o nosso subconsciente. Foi o mapa que nós criámos. Pronto. De forma mais consciente ou inconsciente, é verdade. Porque ativamos muitos filtros de forma inconsciente. Okay? Nós com a programação neurolinguística, com estas representações, se repararmos, e há pouco já falámos aqui de ser visual ou outras características, todo este pensamento que nós temos, ele é constituído por imagens, sons, sensações. E as características delas influenciam também o nosso estado emocional. Ok? Eu vou só fazer uma pequena experiência convosco, só para sentir de uma forma assim relativamente neutral como é que a nossa representação nos vai levar a ter sensações. Pode ser? Alinham comigo nesta pequena experiência? Ok. Então eu vou pedir de olhos abertos ou de olhos fechados, recomendando os olhos fechados no sentido em que podemos mais facilmente visualizar e seguir as instruções que eu vos vou partilhar, apenas nesse sentido. Portanto, facilita uma entrada no nosso mundo interior. E eu vou pedir que cada um de vocês, vamos fazer algo muito prático e simples e muito neutral, que entre na sua própria cozinha. Ok? Vou pedir que apenas se focalizem a criar estas imagens na vossa mente e entrem na vossa cozinha e vai aparecer na vossa bancada uma tábua, um limão e uma faca. E vão pegar nesse limão, observar a cor, a textura, ao mesmo tempo que tocam e sentem essa textura. Vão pousar novamente esse limão. Quem quiser ainda o pode cheirar antes de pousar. E vão pegar na faca, cortar ao meio, pegar numa metade e espremer na vossa língua. E imaginem que é aqueles limões extremamente ácidos, aqueles que nos arrepia, arrepanha. Ele é extremamente
ácido e arrepiador, entre aspas. E certamente alguns de vocês, eu acredito que estejam desgostosos com a sensação, desagradados, e haverá outros que adoram o limão e estão bem. E eu vou pedir a quem está ainda assim meio desconfortável que coloque algo que adoce a seu próprio gosto, de forma a que quando vá abrir os olhos possa regressar com um sorriso agradável. Ok? E poderemos voltar aqui e agora. Como é que foi? Quem é que ficou arrepiado? Alguém aqui? Ninguém? Gostaram todos do sabor do limão? Eu gosto. Eu fiquei muito arrepiada e salivei. Ah, isso ali não. Ok. Boa. Aqui a ideia era mesmo passar-vos um pouco esta sensação de o impacto que têm as imagens e as representações que nós fazemos aqui com uma coisa mais ou menos neutral, mas que nos permitia sentir alguma coisa, e a capacidade efetivamente que as imagens que nós criamos, os sons e as sensações que se geram a partir daí. Agora, nós fazemos isto a todo momento quando interagimos uns com os outros, e a qualidade dessas representações é influenciada pelos nossos filtros. E qual é aqui este objetivo curto deste pequeno momento aqui? É ganharmos esta consciência de que, quando há algo que está a acontecer, qual é o mapa que eu criei? Em que medida é que este mapa está perto ou longe desta realidade? O que é meu e o que é da realidade? Porque muitas vezes nós, ao comunicarmos também uns com os outros e ao nos relacionarmos, nós fazemos estas omissões e distorções e generalizações na forma também como comunicamos. E o que é que acontece ao receptor dessa informação? É como se a mensagem fosse um puzzle, ou o acontecimento fosse um puzzle, e naquilo que está omisso, por exemplo, nós vamos preencher com as nossas histórias. E muitas vezes, quando nós comunicamos, nós não colocamos a informação toda, de facto, porque todos nós temos muita coisa na nossa cabeça. E então, muitas vezes, pequenas coisas tornam-se grandes coisas apenas pelo preenchimento destas peças do puzzle. E muitas vezes a pergunta é esta: o que é aqui da realidade e o que é que eu acrescentei a esta realidade? E aí eu vou ver muitos desses filtros que eu posso ter posto em prática. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples, que uma vez me calhou numa formação, que era estávamos a fazer este exercício e a rapariga ficou, era uma rapariga por acaso, a pensar uma situação. A situação real era, ela estava ao telefone com o namorado e a chamada foi interrompida e ela não conseguiu ligar de volta. A representação, o mapa que ela fez imediatamente a este acontecimento, isto claro que já foi depois de extrairmos alguma informação, foi que ela criou um filme literalmente muito explícito, muito nítido, de ver o namorado ao telefone a desligar a chamada e a pôr o telefone para o lado do banco. O que é que realmente aconteceu? O rapaz ficou sem bateria, tão simples quanto isso. Ficou sem bateria, coisa que nos acontece a todos nós muitas vezes. Quais são os filtros que acham que foram ativados aqui nesta situação? E que influenciaram a sua representação, o seu mapa daquela realidade? Insegurança? Desconfiança. Sim, provavelmente algumas situações no passado em que aconteceu. Muito bem, bons exemplos também. E aqui pode ser também, naquele caso, a crença que ela consciencializou foi: eu sou uma chata e cansam-se de mim. Eu não mereço amor. Este é um exemplo simples de uma situação muito comum, mas foi muito real. E apenas para ilustrar que nós fazemos isto a todo momento, não é? Nós distorcemos, generalizamos estas realidades com base naquilo que acreditamos, aquilo que criamos como crenças, que nós temos, vamos ver que nós temos crenças positivas que nos alavancam e temos outras que nos podem limitar, muitas relacionadas com a nossa história, com aquilo em que decidimos um dia acreditar. Eu vou contar uma metáfora também muito simples.
Achas que faz sentido, Alexandra, contar a metáfora do elefante acorrentado? Conheces? Sim? Ok. Era uma vez um menino que adorava ir ao circo. E ele ia ao circo e a paixão dele eram os elefantes. Tinha uma paixão por aquela grandeza, por aquela postura, aquela força que ele via no elefante. Tudo isso o fascinava. Sentia que era um elemento, um animal delicado, mas ao mesmo tempo poderoso. E ele, quando saía do circo, ficava muito intrigado porque é que o elefante estava aprisionado com uma corrente a uma pequena estaca. E pergunta ao seu pai: pai, porquê que a corrente a um elefante é esta estaca? E o pai diz: para que ele não fuja, não é? Para que ele se mantenha por aqui. E a criança, já com alguma perspicácia, observa a estaca, observa a corrente, mas ele tem força suficiente para rebentar esta corrente. E o pai responde: mas ele não rebenta a corrente porque está amestrado. E o rapaz ficou assim muito intrigado. Não percebo. Não foge porque está amestrado e não foge porque está amestrado, mas prendem-no para não fugir. O que é que se passa aqui? E nunca, durante algum tempo, alguém conseguiu dar uma resposta plausível para esta situação. Até que um dia, uma pessoa já também mais sábia lhe explica: sabes, lembras-te, este elefante veio para aqui bebê. Ele nasceu neste circo. Agora, imagina aquele elefante com aquela tenridade, com aquele tamanho, com aquela estrutura, com aquela capacidade física, todos os dias a puxar esta corrente nesta pequena estaca. E todos os dias ele caía exausto, e todos os dias ele voltava a tentar, e todos os dias ele caía exausto, e continuava, suava, caía, levantava-se, tentava. Até que um dia ele decidiu acreditar que eu não consigo arrancar esta corrente, nem esta estaca. E nunca mais ousou tentar. E assim ele criou uma crença que o limitou para o resto da sua vida. E muitas das crenças que nós temos acabamos por inconscientemente as decidir criar e vão nos influenciar nestes comportamentos que chamamos muitas vezes inconscientes. Porque é que eu faço o que faço? Porque é que eu tenho este padrão? E vai-me influenciar na relação que eu tenho comigo e com os outros. Ok? Muito bem. Que nós temos, há pouquinho também falámos do confiar ou não confiar, tem muito a ver com os filtros que nós vamos aplicar aqui na interpretação dessa realidade, na interpretação dessa ação. Deixa eu só ver aqui o tempo. Como é que eu estou de tempo? Tenho mais 10 minutos ou menos? 10 minutos no máximo, ainda queremos abrir para perguntas e respostas. Ok. Então, tudo bem até aqui? Ajudou a clarificar aqui um pouquinho as nossas interações humanas? Ok. Agora eu ainda vou aqui acrescentar um outro tema que às vezes também é mais polémico, é que todo o comportamento tem uma intenção positiva. E o que é que vocês acham disso? Muitas vezes, como todo o comportamento tem uma intenção positiva, há comportamentos que não têm intenção positiva nenhuma. Digam lá que não pensaram uma coisa destas. Alguém não pensou? Ok, já vi umas caras a dizer-me que sim. Eu vou dar um exemplo muito prático, e isto é um pressuposto também da programação neurolinguística. Todo o comportamento é transformável e muitas vezes nós atuamos de acordo com os nossos recursos daquele momento. Fazemos a nossa melhor opção de escolha com o nosso estado emocional do momento, com tudo o que nos está a acontecer e tudo aqui é a nossa história. E eu vou aqui avançar com vários conceitos ao mesmo tempo porque muitas vezes nós achamos que falhamos, ok? E nós temos aqui um outro pressuposto que me diz que não há erro, há feedback. Eu até costumo acrescentar que há feed-forward. Eu, neste momento, com o que eu sabia, com o que eu sentia, com a dor que tinha, vamos imaginar, com determinadas circunstâncias daquele momento, eu tomei uma decisão e fiz uma ação. Quando eu avanço aqui mais um bocadinho, eu tenho novos recursos, eu tenho nova informação. Então, pode não ser a falha que eu fiz aqui, mas o importante é o que eu aprendo daqui para aqui. E daí não há erro, há feed-forward. É o que eu faço com o que eu aprendi neste contexto. E muitas vezes somos muito severos connosco mesmos e também com os outros, mas muitas vezes primeiro connosco mesmo. E isto muda muito a nossa forma de ver as coisas. É as aprendizagens que eu retiro daquilo que me acontece.
e as escolhas com que eu faço, eu posso agir sobre isso. Eu posso escolher ficar do lado da vitimização, ou posso escolher assumir a responsabilidade e fazer algo com aquilo que me acontece. Eu vou partilhar 2 exemplos destas 2 situações que falei, relativamente à intenção positiva. Uma vez estava também numa formação, ainda me recordo, ficou marcado porque estava no meu período ainda de treino e de avaliações intermédias, quando estava a formar-me como trainer em programação neurolinguística. E calhou-me fazer um dos exercícios, que é o reenquadramento em 6 passos, que é precisamente nós podermos atribuir um novo significado e encontrarmos uma intenção positiva no meio de tudo isto, assim de uma forma muito simplista. E a pergunta base é esta: qual é a intenção desse comportamento? O comportamento era a agressividade. Quando ouvem falar de agressividade, como é que é a vossa cara logo com ele? Se calhar vamos fazer que feio, não é? Que agressivo é uma coisa negativa, ok? Então, acham que é ou não é possível haver uma intenção positiva aqui? Sim. Sim. Ok, como por exemplo, Isabel, já agora, para ver se bate certo com esta cliente que eu tinha. Quando eu trabalhava, eu fazia entrevistas sociais e quando as pessoas não gostavam daquilo que eu orientava, reagiam agressivamente. Uma vez uma até me quis bater. Okay, mas eu percebi que a intenção dela era não conseguir ser ajudada. E depois eu convidei a ir lá ao jardim, respirar, ficar calma, e depois tornou a entrar e consegui que ela, isto já depois de eu ter feito também a PNL, também foi porque na minha caminhada profissional, no final da minha caminhada profissional, foi uma grande ferramenta e eu consegui na minha profissão adaptar algumas aprendizagens e, portanto, acho que sim, que isto que faz todo o sentido aquilo que se está a dizer e faz-me reavivar aquilo que eu vivi, não positivamente, entre aspas, mas conseguir melhorar a prestação da minha atividade e também deixar o outro confiante e calmo. Poderia ser uma intenção positiva de um pedido de ajuda, por exemplo, que às vezes é. E neste caso desta mãe era a agressividade, ela sentia que às vezes era muito agressiva com o seu filho, ok? E a intenção positiva era precisamente a proteção do mesmo. Portanto, queria o bem-estar maior, queria a felicidade e a plenitude do seu filho. Portanto, a intenção em si, 100% nobre. Daí nós dizermos, ok, então qual é o comportamento que vai ao encontro desta intenção? O comportamento que estamos a ter tem uma intenção positiva, mas não está a ir ao encontro dessa intenção positiva. Então, que outros comportamentos alternativos eu posso fazer para ir genuinamente ao encontro desta intenção positiva? E muitas vezes nós nem nos apercebemos disso e vamos a ficar a achar que estamos a fazer mal e ficamos naquele looping de fazer sempre as coisas da mesma maneira. Mas tudo o que nós fazemos tem uma intenção positiva. Podemos estar a ter os comportamentos que não são os mais funcionais para aquela intenção. Mas quando nós nos focamos na genuína intenção positiva que temos, nós podemos encontrar então quais são os comportamentos alternativos que nos vão ajudar a ir melhor ao encontro desta intenção tão positiva e tão nobre, como proteger, como querer ser ajudada. Como é que eu posso fazer de uma forma diferente, mais funcional para mim e para o outro? Okay? E isto ligando muito também com o respeito ao modelo do mundo do outro, tem muito a ver com isso. Há uma história para além de que nós não vemos. Nós vemos o comportamento de alguém, mas esse comportamento não é a pessoa. Vocês conhecem muito aquele iceberg, não é? Que nós vemos. Esta ponta só temos o mundo exterior e o comportamento. O mundo exterior é toda esta envolvência, esta mesa, esta parede, esta história, esta janela. O comportamento é aquilo que eu estou a fazer, mas depois nós temos aqui as competências, aquilo que eu sei que estou a transmitir, mas que vocês podem nem sequer ver, se eu não manifestar numa forma de comportamento. E para além disso ainda há umas crenças que vão influenciar a minha manifestação no meu comportamento e os valores que me fazem mover. E então, em contexto profissional e amoroso e em todos os contextos, os valores é visceral à nossa existência, não é? São os motores daquilo que nós fazemos, é aquilo em que nós acreditamos. É o que nos faz ficar ou partir de um determinado contexto. E ainda nas mais profundezas nós temos a nossa identidade e o nosso propósito. Ok? Portanto, se virmos aqui a ponta do iceberg, né,
tudo o que está mais ligado à nossa essência está nas profundezas. Eu uso muitas vezes também a metáfora ligada a este iceberg da matriosca, ok? Quando vamos tirando aquelas camadas, temos aquela primeira que é que está em contacto com o exterior, mas depois vamos tendo as outras que não são visíveis e que se podem manifestar de diferentes formas. Eu não sei se acho que a Alexandra quer acrescentar alguma coisa. Quero pedir-te para seres, agora estamos quase a terminar esta parte, para dares alguns exemplos de como é que a programação neurolinguística, além desta consciencialização que nos traz sobre o nosso modo de funcionamento e a forma como o outro também funciona, que ferramentas e de que forma é que nos ajuda a trabalhar em nós para melhorar as nossas próprias relações. Uma abordagem mais prática agora. Ok. Muitas vezes nós trabalhamos precisamente com estas representações internas, ou seja, como vimos há pouco, a forma, a estrutura das imagens que nós temos influencia a forma como eu estou a sentir determinada realidade, ou seja, se eu trabalhar nesta representação associada a uma determinada emoção, eu vou conseguir transformar a forma como eu me relaciono com isso. Trabalhamos com crenças, ou seja, a desconstrução, a criação de crenças, a transformação de crenças que nos possam estar a bloquear em crenças que nos podem, no fundo, ilimitar e abrir caminhos, e trabalhamos de diferentes formas, quer com linguagem, quer com as tais representações mentais. Temos ferramentas também falamos muito, aliás, não sei se ainda posso fazer aqui um exercício com associação e dissociação, que é um elemento-chave técnico, que é a forma como nós representamos mentalmente a informação, e eu vou se calhar fazer ainda esse mais no fim, ou seja, eu posso ter, como é que eu estou a ver esta situação com os meus próprios olhos, por exemplo, como é que eu me coloco nos olhos do outro, isto tem uma indução própria para nós o fazermos, e como é que eu vejo isto numa posição neutral, aquilo que nós chamamos as diferentes posições perceptivas sobre uma determinada realidade. Trabalhamos com linguagem, muito, estrutura profunda, um metamodelo, uma linguagem Milton, que nos ajuda a ir à estrutura profunda com o metamodelo, com a linguagem Milton, ajuda-nos para ir para processos mais inconscientes, o reenquadramento, os nossos conflitos de partes internas, muitas vezes nós temos, e ontem falávamos sobre isso, não é? Eu quero liberdade, mas quero estabilidade, e andamos aqui a agulhas com diferentes partes de nós, como aquele texto do Fernando Pessoa, dos heterónimos, mas nós somos esta totalidade, e há um determinado momento que nós parece que temos diferentes personalidades cá dentro, que nós chamamos de partes, e como é que nós harmonizamos tudo isto? E nós temos ferramentas também para nos ajudar a harmonizar estas nossas diferentes partes. Muito lá está, ambas têm uma intenção positiva, ok? E nós temos que levá-las a um ponto comum maior, ok? Ambas têm algo a dar uma à outra, ok? Não sei se ainda vais dizer outra coisa, Alexandra, não? Levantaste a mão outra vez. Não, foi sem querer. Não, levantei a mão, eu vejo-te bloqueada assim de vez em quando, mas agora já está a imagem enorme. Não sei se é a minha internet ou a tua, mas provavelmente a minha. Olha, eu gostava de ter aqui um espaço para perguntas da audiência, um espaço para podermos dar resposta a uma ou outra pergunta que vos possa estar a surgir. Concordas? Sim, claro, claro. Ok, portanto, alguém, eu não vejo, portanto, as pessoas e neste momento tenho aqui a minha imagem bloqueada, mas estou a ouvir. Alguém quer colocar alguma questão à Maria? Sobre isto que ela esteve a falar, sobre programação neurolinguística, sobre relações e todos estes temas que ela nos trouxe? Outras curiosidades? Não falei de uma coisa importante que foi o objetivo. Boa tarde, posso intervir? Claro. Sim, força. Vamos a ver, Jeremy Martins. Eu sou formador da APQ e tenho aqui uma curiosidade sobre qual é a relação que há entre a PNL e o coaching. É uma coisa muito simples, só para tentar esclarecer, porque deve haver certamente uma grande relação, não sendo a mesma coisa. Certo. Para mim, portanto, o coaching, no fundo, é o processo, ok? De um estado atual a um estado desejado. E a programação neurolinguística também nos permite fazer isso. Nós partimos sempre de objetivos e, no fundo, do que é que nós queremos atingir, o que é que nós queremos, no fundo, trabalhar em nós, por exemplo, e vamos para um estado desejado.
que a programação neurolinguística tem, eu acrescento duas coisas, que é, no fundo, um conjunto de ferramentas que efetivamente nos ajudam a transformar estes processos. É uma forma de ser e de estar também, com todos estes princípios. É também uma ferramenta que nos ajuda na comunicação. Eu acabei por não falar aqui, mas nós todos temos estilos de comunicação, ou seja, uns de nós são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos. Isso influencia a tal comunicação em termos de mensagens, por exemplo, e aqui eu digo que elas são complementares. Ok? Tanto que o que me despertou na programação neurolinguística foi precisamente uma formação de coaching com PNL. Ou seja, eu chamo muito o coaching ao processo, à facilitação do processo, e a programação neurolinguística tem um conjunto de ferramentas adicionais e de princípios e de pressupostos que acabam por se tornar uma filosofia de vida também, uma forma de ser e de estar e de assumir as responsabilidades na nossa vida. Não sei se respondi à pergunta. Em parte, confesso que fiquei ainda com alguma dúvida, porque o que eu sei do coaching, que tem muito a ver com o processo de liderança, está relacionado com o processo de liderança, em que nós, os líderes, as pessoas que lideram equipas, têm que ter uma percepção relativamente clara sobre quais são alguns bloqueios que possam existir, quer seus, é óbvio, dando o exemplo, e a liderança vai muito pelo exemplo, quer em relação aos seus liderados, vamos dizer assim, aos seus liderados. Até que ponto é que algumas dessas técnicas são, a ver se me explico, podem ser utilizadas pelo líder, não sendo ele um especialista em PNL, e correndo o risco de se situar em posições que, para o liderado, podem ser entendidas como manipuladoras. Está-me aqui a sugerir ancoragens, uma âncora para quando eu estou triste. Ou seja, sim. Não sei se percebeu a minha questão. Certo. Eu costumo dizer que a PNL tem muito... Já aconteceu muito isso, não é? De ser conotada com a questão da manipulação, porque efetivamente quando nós trabalhamos a componente de linguagem, nós ganhamos consciência de um conjunto de, quando falávamos há pouco logo no início da questão da persuasão ou não, de técnicas e estratégias de comunicação extremamente eficazes. Quando nós utilizamos na liderança, primeiro utilizamos em nós mesmos, sempre. PNL, eu digo que sempre primeiro é algo próprio e depois então nos outros. Claro que eu posso criar âncoras de forma mais consciente, obviamente as âncoras nós criamos para alavancar estados emocionais positivos, ok? Mas podemos utilizar muito para compreender, lá está, esta relação uns com os outros, da forma como comunicamos, como eu posso chegar ao outro, como eu posso compreender, ter esta flexibilidade de conseguir chegar ao modelo do mundo do outro e também a forma como eu comunico, como eu dou feedback, como eu posso ajudar, através de perguntas ou de outras estratégias, também a desconstruir crenças. Agora, caberá sempre à ética de cada um a forma como o vai fazer e o nível de profundidade a que vai. A programação neurolinguística permite-nos muitas vezes também não só olhar para o futuro, o coaching trabalha muito do presente para a frente, mas permite-nos trabalhar algumas questões para trás, ou seja, a abordagem aí é um pouquinho diferente. E claro que num processo mais, se chamarmos um bocadinho mais terapêutico ou mais desconstrução de algumas coisas que estão para trás, não será feito pelo próprio líder. Muito obrigado. Uma intervenção externa. Era a minha ideia de que a PNL é fundamental para os líderes perceberem, terem noção do que é PNL. Pronto, essa é a minha ideia. Muito obrigado. Estamos totalmente de acordo, Jeremy. Mais alguém tem alguma questão? Sim, boa tarde. Sim. Boa tarde, o meu nome é Wanda Martins, eu sou da Certif. Pronto, e estive com atenção. Eu sou practitioner, tirei o curso de PNL do Código Clássico e do Novo Código, e era só para dar o meu testemunho. É também, para além de tudo o que foi dito, e é um conhecimento interior, ou seja, é um descobrir do nosso eu mais profundo e ter essa consciência. Eu não sou visível, não tenho câmera, peço desculpa, não é com intenção, e é uma mudança e que nos ajuda imenso a termos outra perspectiva da vida. Eu aconselho a toda a gente a fazer, porque é algo muito enriquecedor para nós mesmos e depois quem nos todos os que estão à nossa volta. É só mesmo por testemunho. Obrigada.
Obrigada. Obrigada, é mesmo isso, é sempre de dentro para fora. Tenho aqui a Patrícia que levantou a mão e vamos dar a palavra e no fim, depois eu e a Maria ficamos mais um bocadinho para ouvir as vossas questões todas, porque tenho aqui ainda uma surpresa para vos apresentar. Patrícia, força. Olá, boa tarde. Eu tenho interesse em saber onde é que podemos fazer o curso de PNL e também agora, como há cursos por online, se ainda há cursos presenciais. Pronto, é este o meu interesse, é saber onde podemos fazer e tendencialmente presencialmente. Patrícia, podemos ficar no final e falar consigo sobre isso e com todos os interessados nós podemos dar então algumas informações sobre este tema. Como ainda tenho aqui uma surpresa para vos dar, eu vou apresentar a surpresa e no final, quem tiver disponibilidade fica um pouco e nós também partilhamos os nossos contactos para nos poderem contactar, sempre através da APQ ou diretamente, vejam também aqui da melhor forma. Tenho a dizer uma surpresa que vos quero apresentar. Maria, obrigada e desculpa. Não. Tem mesmo que ser assim, muito rapidamente. Eu não vos estou a ver neste, por isso alguma questão podem acionar o microfone. Ora, nós temos várias atividades enquanto associação, talvez uma das mais visíveis seja o nosso congresso, e é sobre este congresso que eu vos quero falar, porque quero-vos estender o convite para poderem estar presentes, dar-vos a conhecer. Muito rapidamente, o que é o congresso da PPNL? É um evento anual que pretende promover, divulgar a programação neurolinguística como uma metodologia para o desenvolvimento pessoal em todos os contextos da nossa sociedade, não só pessoal, profissional, organizacional e social também. Este evento é um evento aberto a profissionais, praticantes, curiosos, sobre programação neurolinguística ou ao público em geral, todos são bem-vindos e podem assistir. Portanto, o nosso objetivo é mesmo envolver cada vez mais pessoas, como dizia a Wanda, toda a gente deveria tomar conhecimento, depois de nós passarmos por estes processos de transformação, vemos o efeito que teve em nós e queremos levar este conhecimento também para os restantes. Portanto, é um evento aberto à comunidade em geral, onde vamos partilhar conhecimento, onde vamos fazer reflexões sobre vários temas. O tema do nosso congresso deste ano é precisamente a programação neurolinguística nas relações. E neste nosso congresso, que vai acontecer dia 15 de outubro, presencialmente em Tomar, na escola secundária Jacome Raton. Alexandra, desculpa interromper-te, não sei se querias mostrar o PowerPoint. Não estou a mostrar? Não, pelo menos eu não estou a ver. Então, peço-vos desculpa. E agora? Já estão a ver? Agora, só falta projetar mesmo, isso. Boa. Tá? Obrigada, Maria. Obrigada. Então, estava a dizer que vai acontecer em Tomar, no dia 15 de outubro. A parte da manhã vai ser transmitida online e a parte da tarde é apenas para quem assiste presencialmente. Neste nosso evento, nós pretendemos refletir sobre estratégias para elevar a qualidade das nossas relações, sejam elas familiares, profissionais e sociais. Um dos nossos parceiros, a Associação Portuguesa para a Qualidade, neste evento, agradecemos muito a colaboração na divulgação, na promoção deste evento. Como oradores, muito rapidamente, temos aqui um painel de excelentes e especialistas que nos vão honrar com o seu conhecimento, com a sua partilha. Eu não vou entrar em detalhes específicos sobre cada um deles. Temos pessoas profissionais em programação neurolinguística e temos também pessoas fora da PNL. Já foi assim no ano passado no nosso congresso. O nosso objetivo é efetivamente cruzar conhecimento, cruzar experiências e fazer da programação neurolinguística, mostrar o potencial da PNL
para todas as áreas do saber e do desenvolvimento humano. Portanto, temos aqui psicólogas, psicoterapeutas, temos especialistas em panorama social, temos especialistas em medicina integrativa e quantum healing, temos especialistas em mindfulness, temos especialistas em emoções e a nossa Maria Manuel também estará presente como uma das participantes ativas. Como é que vai ser esta agenda? O que é que vai ser tratado aqui no nosso evento? Na parte da manhã, a Paula Pinto vai abrir com o Mindfulness e a Programação Neurolinguística, e aqui numa vertente de, para eu me relacionar melhor com o outro, eu em primeiro lugar tenho que me relacionar bem comigo próprio, portanto, estratégias para melhorar esta relação comigo. A Gabriela Moita, uma especialista em relações a dois, ela vai nos falar sobre precisamente isto. Portanto, relações de casal, 1 mais 1 são 3. O José Joaquim Lupi vai nos trazer aqui vai nos falar da família e das novas famílias atualmente, da interculturalidade e da multigeração que convive nas nossas famílias. E a Vera vai nos trazer uma emoção que, embora não seja nova, está a ser estudada muito recentemente e nos vai falar sobre o Kama Muta. Lá, quando chegarmos, vamos ver em que é que consiste. A Anabela, numa vertente mais prática da parte da tarde, sem transmissão online, é um miminho para quem está presencialmente, porque queremos ter-os lá em pessoa. Relações fazem-se online, mas também se consolidam e muito presencialmente. Portanto, a Anabela vai falar de investigação de valores nas organizações, a Joana vai falar de psicodrama e programação neurolinguística e a Maria vai falar das relações no espaço mental e trazer aqui o panorama social para cima da mesa. Ora, como é que se podem inscrever e qual é que é a surpresa e o miminho que temos para vocês? Nós queremos praticar, vamos dar a possibilidade dos associados à PQ terem o nosso preço de associado na inscrição. Okay? Podem já digitalizar este QR Code. De qualquer forma, o link para o congresso vai ser partilhado com a APQ para que também possa divulgar convosco. Apenas vos peço, se forem associados à APQ, para escreverem no campo observações que são associados. Podem ir presencialmente e almoçar connosco, podem ir presencialmente e almoçar por vossa conta ou podem ir online, conforme assim decidirem. Temos outras iniciativas que a nossa associação leva a cabo. Eu não vou discriminar nenhuma delas porque não temos tempo. A Comissão Científica pretende criar ajudar a credibilizar a programação neurolinguística com base em investigação e critérios científicos. Portanto, temos parcerias com associações internacionais, precisamente para enriquecermos a nossa base de dados, enriquecermos o nosso networking com investigadores e também trabalharmos projetos em conjunto. Para associados da nossa associação, temos aqui eventos regulares, exclusivos, onde falamos de temas, onde aprofundamos temas específicos de desenvolvimento pessoal, de programação neurolinguística. E temos, neste momento, contamos com 66 associados e fazemos 2 encontros anuais, onde nos reunimos para falar sobre estratégia da associação, sobre o contributo de cada um, sobre temas relevantes, como é que podemos levar a PNL à sociedade em geral, como é que podemos contribuir para a sociedade. Eu vou terminar esta apresentação com um vídeo que resume o nosso congresso do ano passado. Tem 1 minuto e meio sensivelmente, ou quase 2. Eu penso que estou a partilhar o som. Se não tiver som, por favor, deem-me nota para eu colocar.
Muito bem, espero que tenham conseguido ver corretamente e chegamos mesmo aqui ao final do nosso webinar. Passou a correr. Sim, tanto para dizer. Acho Passou. que para a próxima ponho slides para gerir melhor o tempo. Da minha parte, e passo já a palavra, Maria, da minha parte, agradecer a vossa presença e o vosso interesse neste tema. Estamos aqui disponíveis para o que precisarem. Eu e a Maria ficamos agora. E agradecer também à nossa equipa que tem estado envolvida neste trabalho de congresso, especificamente à Ana, à Filipa, à Silvia, à Sónia e à Lídia. E pronto, espero poder ver no congresso. Um beijinho. É isso, eu queria fazer também um agradecimento final da vossa disponibilidade em estarem aqui, à equipa, que a Alexandra já referiu, que tem estado aqui arduamente a trabalhar para que tudo isto seja possível e nós somos todos voluntários, portanto é um agradecimento de coração para todos os que estão aqui envolvidos, que a Alexandra acabou de referir, e muito para quem está aí desse lado. Se não estivessem, as nossas palavras também não faziam sentido. Fica aqui o bichinho de poder partilhar mais. Agora está-me a vir imensa coisa à mente sobre liderança, que foi o último tema que falámos. Há tanta coisa, os valores são tão importantes, os níveis neurológicos a ser aplicados, há tanta coisa que nós podemos aplicar em organizações, mas muito como disseram, não é? É aplicar primeiro em nós e depois nos outros, e muita coisa muda de dentro para fora, mas sobretudo vou terminar aqui com gratidão, senão nunca mais me calo, por este momento e pelo privilégio de poder ter estado aqui convosco. Não sei se a Daniela ou o José se querem falar alguma coisa, já não vejo, portanto não consigo ver aqui na minha lista. Questões? Olhem, aproveitem. Pronto. Aproveitem agora, sim. Nós estamos aqui, não vamos a lado nenhum, pois não, Maria? Não. Se tiverem algum tema em curiosidade que eu possa partilhar também, que eu realmente falei sim dos princípios e pressupostos base, mas em termos, se calhar fica aqui um mote para um possível workshop mais prático, que nós possamos mostrar efetivamente algumas aplicações mais práticas, que confesso que partilhei mesmo aqui a introdução e alguns pressupostos base que pareceram importantes no âmbito das relações connosco e com os outros, mas há realmente muito mais. As pessoas estão a agradecer aqui no chat, enquanto estão a despedir-se. Ok, eu é que não vejo então o chat. Obrigada a todos pelo vosso feedback. Como é que se vê o chat, Alexandra? Eu não consigo ver. Não está. Tens aí uma barra. Sim, eu estou nessa barra. Tem aí um balão de conversa. Não me aparece. Não vejo o balão. Patrícia, pode acionar o micro? Nós temos então que lhe explicar, que lhe dizer como é que pode fazer, não é? Exatamente. É a primeira vez e tenho total interesse em experimentar, em participar. Ok. Olha, tenho aqui outra pergunta, só para ficar registada, e vamos dar aqui prioridade à Patrícia. Tenho outra pergunta de uma pessoa que não tem o número. Qual pode ser o papel da PNL na mudança de mindset numa organização? Ok, bom. Gosto. Mangas. Sim. Mas se calhar começamos com a Patrícia, Patrícia, não é? sim. Ora bem, existem cursos presenciais já, existem vários institutos. A nossa associação, no fundo, se consultarem o nosso site, nós credenciamos um conjunto de trainers de acordo com os critérios de qualidade que falámos desde o início. Mas existem também outros institutos de programação neurolinguística
que estão neste momento a dar presencialmente, ou seja, existe o presencial em diferentes institutos a nível nacional. O que nós partilhamos aqui é a atenção especial precisamente nisto que nós proclamamos, não é? Que são os critérios de qualidade associados a isso. Ou seja, nós podemos dizer, ok, os cursos que estão certificados por nós, não vamos dizer que são os melhores, não é isso, mas têm um conjunto de critérios com os quais nós estamos alinhados internacionalmente com outros institutos, ok? Não sei, Alexandra, se podes complementar aqui mais alguma coisa ou se eu não estou a responder diretamente à pergunta, porque existe, de facto, vários institutos neste momento a dar formação já presencial. O que é que nós podemos fazer? Maria, aqui ajuda-me se concordas. Podemos partilhar um conjunto de links dos sites dos nossos associados, portanto, são pessoas que elas próprias têm aqui escolas, institutos de formação, e dar à Patrícia à escolha, portanto, qualquer um deles que iremos partilhar serão da nossa... serão reconhecidos pela associação, portanto, da nossa confiança. E, claro, depois poderá escolher entre o leque de opções. Só partilhar em termos de critérios, nós normalmente temos alguns critérios pré-definidos, alguns deles têm a ver com o número de horas, mas não é pelo número de horas em si, é pelos princípios bases que estão associados a porque é que é aquele número de horas. E quem está à procura vai confrontar-se com diferentes dimensões de cursos, com diferentes durações, mas elas têm um significado, não é? Nós temos se formos ver os critérios pelos quais nós regulamentamos, no fundo, quem pode credenciar com o selo APPNL e quem não pode, tem um número de horas, tem um conjunto de conteúdos, tem um processo pessoal em curso, tem um conjunto de requisitos que têm que ser assegurados para nós efetivamente considerarmos a nossa certificação de qualidade nesse sentido. Posso e isso é deixar o algo que meu nós e-mail? chamamos a atenção. Sim, claro que sim. Pode, portanto, vamos ficar com o seu e-mail, não é? Sim. Pode partilhar Em privado, talvez, não sei se está. Privado. Não sei se aqui no Teams dá para fazer em privado. Se não, através da... Oi? Agora paraste. Paraste para outra imagem, Alexandra. Sim, sim. Posso, Maria Manuela, é Jeremy? Sim, eu vi. Como é que traduz mindset? Confesso. Qual é a tradução que usa, ou que quem pôs a questão não estava a saber identificar? Mentalidade, forma de pensar, foi muito por aí. Foi logo. Peço desculpa, Maria Manuela. Não faz mal. Foi logo na mousse. Foi logo na mousse. A palavra mindset, que é, de certa maneira, uma moda, desculpa, porque já tenho bastantes anos de traquejo e, portanto, já vi muitas modas, passei por muitas modas. A palavra mindset é traduzida, em termos anglo-saxónicos, eles não a traduzem como mentalidade. Em português, a tendência é traduzi-la como mentalidade. E quando nós começamos a querer alterar alguma coisa na organização para o positivo, como é óbvio, sim, e traduzimos isso em mentalidade, estamos a cair em lugares comuns de abordagens, podemos cair em lugares comuns de abordagens sobre alterações de mentalidade. As mentalidades não se alteram na organização. A organização tem que criar rotinas processuais e treinar as pessoas para que os comportamentos passem a ser outros. Isso acontece nos básicos 5S, como deve acontecer nas reuniões, como poderá vir a acontecer, que é o ideal, acabando com as expressões, expressões negativas, como eu não gosto que me chateiem, em vez de dizer isto, dizer eu prefiro estar num estado positivo. Enfim, eu sei que isto é difícil, mas tudo eu escolho ser positivo, por exemplo. Cultura. Tudo na organização é cultura. E as pessoas têm que treinar rotinas de cultura, e isso sim é que vai fazer com que a empresa, a organização, melhore os seus resultados, os seus comportamentos e, teoricamente, os seus resultados. Porque se nós entramos numa ideia de chamar mentalidade, e como eu ouço muitas vezes, ouçam das muitas formações que eu dou, presencial, muitas vezes eu ouço dizer, com a mentalidade destas pessoas, não se consegue fazer isso. Ok? É muito fácil dizer isto. É muito fácil dizer isto.
mas na realidade o que está em causa não é a mentalidade, na realidade o que está em causa é uma estratégia para mudar comportamentos que tem que ser feita respeitando cada um dos seres que fazem parte da organização, ok? Que é para não estigmatizar alguns, porque são tipicamente, olha, este não vai lá porque não tem mentalidade. Desculpa, prolonguei-me um bocadinho, mas... Não, eu normalmente não traduzo a palavra, não a traduzo, uso muito em inglês. A questão é uma coisa muito séria, não é? E ajuda a e nós nunca podemos, não vamos mudar, não temos intenção de mudar quem quer ser mudado. Nós, quanto muito, inspiramos para uma forma de pensar que pode ser mais funcional e mais positiva para cada um, que nos pode alavancar de dentro para fora. Com formação, treino... Com sensibilização, com conhecimento, com... Já estamos de acordo, não é? Desculpe, fico-me por aqui, gostei muito. PNL é uma sensibilização, não é? E uma integração de cada um, sempre. Obrigada, Jeremy. Queres responder à questão, Maria? Sim, ou seja, eu diria que é muito... Eu já estive em organizações em que comecei a aplicar programação neurolinguística e nós vamos por diferentes tipos de trabalho, não é? Se a sensibilização é para trabalharmos mais a questão da comunicação, se é, obviamente, também nós potenciarmos que efetivamente todos nós temos recursos, que nós podemos ir mais além e nós poderemos fazer isto de diferentes níveis. Já trabalhei com equipas, por exemplo, utilizando os níveis neurológicos, que é quem é esta equipa, não é? Qual é a identidade desta equipa? Muitas vezes, houve uma vez, por exemplo, a questão era, esta equipa está a resistir à mudança, precisa de formação de gestão da mudança. E começamos a investigar, a equipa tinha, no fundo, sofrido uma separação, ou seja, um crescimento organizacional, quando as organizações crescem, acabaram por, obviamente, segmentar áreas, não é? Subdividir trabalho. E, naquele caso, ao fazerem isso, sem uma percepção clara daquilo que eram as suas novas atividades, perderam a noção do todo. E era necessário reenquadrar quem somos nós agora. Ou seja, lá está, ver um iceberg ao contrário e se virmos de cima para baixo, no fundo temos a missão, identidade, crenças, valores, competências, comportamento e meio exterior. E isto influencia-se de cima para baixo. O problema nunca surge no nível em que ele se manifesta. Não era uma questão de competência. Era uma questão de identidade. Onde é que nós tínhamos que intervir, clarificando qual era a identidade daquela equipa, por exemplo. Podemos aqui, com as ferramentas de PNL, com os diferentes estilos de comunicação que nós temos, facilitar e agilizar a comunicação uns com os outros. A linguagem que utilizamos, o impacto que ela tem. Simples, se eu disser... gostei muito do teu relatório, mas falhaste aqui, aqui e acolá. Ok, o que é que fica? A falha. E se eu disser ao contrário? Há aqui estes pontos e, no geral, isto estava bom. A forma como dizemos as coisas também faz toda a diferença e a PNL pode ajudar também aí. E claro que sim, nós se trabalhamos numa organização vamos trabalhar em cultura. A cultura não se muda de um dia para o outro, é um processo. Não fazemos tudo de uma vez, vamos fazendo, vamos trabalhando em diferentes níveis de intervenção. Não sei se respondi à pergunta o suficiente, porque isto daria-me para falar aqui de N exemplos, de N abordagens que podemos fazer, efetivamente. Depende sempre qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada onde queremos ir. Não sei se estava... outra questão importante que eu me esqueci, peço desculpa, não se esqueça do que vai dizer. É um trabalho importantíssimo que fazemos, que é com os valores, e nós vamos ter isso no Congresso. Os valores em contexto profissional é extremamente importante, ok? É isso que faz muitas vezes os nossos colaboradores ficarem ou saírem também daquele contexto, na ligação entre os líderes, no fundo, também. O desalinhamento ou o alinhamento entre os valores pessoais e o valor da organização. E isto é um trabalho super importante. Tinha que falar dos valores, desculpem interromper. Será que o que tradicionalmente nós percepcionamos em relação ao povo português como um todo, do ponto de vista comportamental, não tem a ver também com isto, com a dificuldade que o povo tem em si de se posicionar desta maneira? Isto quase que me ocorre que a PNL era algo que poderia ser útil na própria escola, não é? Começar logo a formatar uma abertura de espírito às pessoas, desde bem cedo, desde terra idade, porque o que se verifica e que eu constato ao longo da vida é que há pessoas que parece que vêm já
com uma programação muito perfeita. E outras que aparentemente há uns bugs. E, portanto, se nós pensarmos assim, nunca vamos dizer que a pessoa é imperfeita. Há aspectos de programação neurolinguística que não estão tão treinados e corrigidos. Olha, gostei muito da sessão, agradeço o esclarecimento, foi claro para mim e muito obrigado. Obrigada. Esperamos vê-lo em breve. Venha ao nosso congresso, porque vamos ter depois lá mesmo um dos workshops que vai trabalhar em contexto de organizações. Depende da agenda, não é? Tem muito. Claro. De resto, gosto muito do tema. Já estou a partilhar aqui no WhatsApp da Andreia o link para os bilhetes. Portanto, Sim, Alexandre, se calhar, pronto, entretanto, dávamos aqui lugar eventualmente a mais uma ou duas questões. Entretanto, depois os participantes receberão um e-mail com estas indicações que a Alexandra deu. E, entretanto, se não houvesse mais questões, não sei se mais alguém... Havia aqui uma questão no chat há pouco, não sei se... eu penso que foi a que esclarecemos sobre o papel da PNL na mudança de mindset de uma organização. Foi a única que eu vi. Não sei se surgiu mais alguma, pelo menos não a apanhei. Penso que não. Ana, Sim, Isabel. receberam a minha mensagem? Sim. Pronto, ok. Eu gostei muito, aliás, isto é um refresh para mim, um refresh. É sempre muito bom. Vocês são mesmo um enquadramento muito inicial. Agora fiquei aqui com a sensação que devia ter ido mais longe. Isabel já é quase... Eu não quero ofuscar ninguém. É, pelo menos para ti, Xenaré. Pois não. Vamos lá caminha. Obrigada por tudo. Obrigada, Isabel. E obrigada por ter trazido a companhia. Obrigada, um beijinho grande. Obrigada. Um beijo. Bom trabalho. Obrigada, igualmente. Obrigada, Isabel. Talvez consiga estar em Tomar, talvez consiga estar em Tomar. Vou ver, vou fazer todos os possíveis. Estamos a contar com isso. Ok, beijinhos, bom trabalho. Obrigada, Isabel. Adeus. Obrigada. Muito bem, então não havendo mais questões... surgiu agora mais uma questão. Maria, não sei se quer analisar e responder e fechamos. É que eu não consigo ver o chat, não sei porquê, mas eu não consigo. Daí agora percebi que a última pergunta eu não a apanhei toda já. Portanto, hoje em dia os dados são o petróleo do século XXI e a tomada de decisão é a grande parte tomada em função da análise de dados. Como é que a PNL pode intervir na análise de dados e tomada de decisão? Sim, no abstrato, na análise da tomada de decisão. Depende muito do que é que está em causa. Podemos... ou seja, depende do tipo de dados que nós temos, da informação, mas tendo em conta sempre o propósito, os valores, o que está no fundo por detrás, perguntas, às vezes nós quando trabalhamos com um metamodelo que pode nos ajudar a fazer as perguntas certas também, que nos vão ajudar a desbloquear ali a decisão e colocar-nos em diferentes posições, ou seja, como eu falei há pouco, a estratégia das posições perceptivas, eventualmente se eu tenho uma decisão que tem impacto, eu posso verificar as técnicas e estratégias que nos ajudam a posicionar nestas diferentes posições e nos vão dar uma clareza sobre aquilo que está a acontecer, por exemplo. As posições perceptivas também nos podem ajudar aí. Se houver algo em conflito, lá está, podemos fazer aquele exercício de ver qual é a intenção positiva de uma parte e de outra e analisar. Portanto, aqui podemos usar diferentes coisas dependendo daquilo que está em causa com essa decisão. Não é uma resposta direta, olha, faça isto, porque não há receita, não é? É ter estas várias ferramentas que nos podem efetivamente ajudar em diferentes temas da questão. Não sei se isto ajudou alguma coisa, se foi muito abstrato. Se for, digam-me. Eu posso adicionar? Sim, claro. Aqui na tomada de decisão, a partir do momento em que nós trabalhamos, por exemplo, valores,
E quando estamos alinhados para um propósito e temos alinhamento com os valores e os objetivos da organização e de onde estamos a trabalhar, quando para nós é claro, tu falaste da clareza, acho que mais fácil é esta tomada de decisão. Portanto, diria que aqui a ferramenta, o trabalhar valores seria também essencial. Sim, sim. E lá está, a parte do foco, a análise de dados implica foco, capacidade de raciocínio e podemos trabalhar estratégias para desenvolver esse raciocínio, a resolução de problemas de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Portanto, temos aqui formas de contribuir para esta questão, que é uma questão que está, sem dúvida, em cima da mesa nas empresas, não é? Com a multiplicidade de informação e de dados que são gerados. E, eventualmente, estava-me a lembrar agora também dos metaprogramas, não é? Se vamos numa análise do geral para o particular, nós temos uma tendência de programas internos, não é? Uns de nós vão mais pelo particular, outros vão mais do geral para o particular, sequência, portanto, há um conjunto de metaprogramas que nós temos que também poderemos chamar aqui na tomada de decisão, identificar qual é que será mais eficaz, não é? E podemos aplicar nesse contexto. Mas, sem dúvida, sempre com sentido, com propósito, e com essa análise, não é? E às vezes pode haver conflitos, não é? Uma decisão às vezes há isso, e daí considerar que eventualmente aquela análise das diferentes partes também pode ser útil para balancear isso e os impactos, não é? Com as posições perceptíveis. A parte dos metaprogramas lembra-me que ajuda-nos a colocar a pessoa certa no lugar certo. Portanto, quem é que nós estamos a escolher para fazer para estar nessa função e ajudar o líder a identificar melhor as suas pessoas e a alocar as pessoas à função certa também seguramente é uma vantagem, não é? E eu também ter a consciência de que metaprograma é que eu estou a utilizar naquele momento, na decisão também. Não sei se ajudou, quem perguntou, sim. E depois já entraríamos em algumas questões técnicas. A pessoa não se está a pronunciar, portanto, vamos assumir que sim. Muito bem, se calhar então dávamos então por encerrado aqui o webinar. Muito obrigada, Maria e Alexandre, obrigada pelas vossas intervenções, e qualquer questão que tenham, basta enviar e-mail, quer para a APQ, quer para a PNL, e muito bem, ficamos então por aqui. Até breve. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Obrigada, até breve.